Irmãos bispos, padres, diáconos religiosos, leigos e leigas, e os irmãos e irmãs que rezam conosco através dos meios de comunicação social. Com alegria e espírito de comunhão, reunimos-nos neste 7º dia de nossa Assembleia para celebrar o centro da vida cristã, a Eucaristia, o sacramento no qual o próprio Cristo se entrega à sua Igreja sob os sinais do pão e do vinho, tornando-nos participantes do seu corpo e sangue, oferecidos de uma vez por todas na cruz e vivos agora na plenitude de sua Páscoa. Nesta celebração, pelo cuidado da criação, fazemos memória agradecida dos 10 anos da encíclica Laudato Si e elevamos nossa oração pelo 1º ano da Páscoa do querido Papa Francisco. Não se trata de uma coincidência, é um verdadeiro sinal da providência de Deus. Hoje, a palavra proclamada, o clamor da terra e o testemunho profético de Francisco convergem em uma única voz que nos chama à conversão. Na primeira leitura, contemplamos Santo Estevão diante de um povo de coração endurecido. Com coragem, ele denuncia: vós sempre resististes ao Espírito Santo. Esta palavra não pertence apenas ao passado, ela nos alcança hoje. Quantas vezes também nós resistimos? Resistimos quando sabemos o que é certo, mas não mudamos. Resistimos quando ouvimos o clamor da criação, mas seguimos indiferentes. Resistimos quando Deus nos chama, mas preferimos permanecer no mesmo caminho. A dureza do coração não fere apenas a fé, ela fere também a criação. E o que vemos ao nosso redor? Uma terra marcada por feridas profundas, rios poluídos, florestas devastadas e um clima em desequilíbrio. E como nos recorda a Laudato Si, tudo está interligado. Não existem duas crises separadas, uma ambiental e outra social. Existe uma única e complexa crise socioambiental. Quando a terra sofre, os pobres sofrem primeiro. Quando falta água, quando o alimento se torna escasso, quando o clima se torna hostil, são os mais frágeis que carregam o peso dessa realidade. Por isso, cuidar da criação não é algo secundário, não é moda, não é opcional, é evangelho, é justiça, é fidelidade a Deus. No evangelho, Jesus nos diz: eu sou o pão da vida.
Ele não se apresenta apenas como aquele que alimenta o corpo, mas como aquele que dá sentido à existência. O mundo de hoje tem fome, mas não apenas fome de pão. Tem fome de sentido, de cuidado, de fraternidade, de Deus. E muitas vezes tentamos saciar essa fome com consumo, com acúmulo, com a lógica do descarte. Mas nada disso preenche o coração humano. Somente Cristo sacia. E quem se alimenta de Cristo aprende a viver de modo novo. Aprende que viver não é possuir, é cuidar. Cuidar de Deus, cuidar dos irmãos, cuidar da criação. Nesse horizonte, ressoa com força o testemunho do Papa Francisco. Ele foi para o nosso tempo uma voz profética, que com simplicidade e coragem recordou à Igreja sua missão essencial: sair, acolher, cuidar e caminhar com os pobres. Ele não trouxe um novo evangelho, mas nos ajudou a redescobrir a radicalidade do evangelho de sempre. E nos ensinou algo fundamental: não podemos amar a Deus sem amar a criação. Não podemos defender a vida sem cuidar da casa comum. Não podemos seguir Jesus ignorando os pobres. Inspirados também por São Francisco de Assis, somos chamados a recuperar o olhar contemplativo, a capacidade de nos encantar com a criação, o sol, a água, a terra, reconhecendo que tudo é dom de Deus, tudo é graça, tudo fala de Deus. E na continuidade desse caminho, recordamos o Papa Leão, que tem buscado dar seguimento a esse horizonte, fortalecendo o compromisso com as reformas sociais, o diálogo com o mundo contemporâneo e a promoção da paz. Seu olhar atento às periferias existenciais e sua busca pela unidade recordam à Igreja que a missão continua e exige fidelidade criativa ao Evangelho. Irmãos e irmãs, a mudança que Deus espera não começa fora, começa dentro. Trata-se de uma verdadeira conversão ecológica e espiritual. Uma conversão concreta, visível, encarnada no cotidiano, no modo de viver, de consumir, de se relacionar. Pequenos gestos feitos com grande amor. Cuidar da água, evitar o desperdício, respeitar a natureza, viver com simplicidade. Mas, acima de tudo, permitir que Deus transforme o coração. Hoje, o Senhor nos interpela com seriedade. O que vocês estão fazendo com a minha criação? E mais ainda, o que vocês estão fazendo
com os meus pobres. Que esta Eucaristia nos transforme profundamente. Que, alimentados pelo pão da vida, nos tornemos também pão repartido para o mundo. Que continuemos a ser uma igreja que escuta o clamor da terra e o clamor dos pobres. Uma igreja que vive com responsabilidade e testemunha com a própria vida o amor de Deus. E ao recordarmos com gratidão o Papa Francisco, possamos honrar sua memória com uma vida verdadeiramente comprometida. Que o mundo, ao olhar para nós, possa reconhecer: ali está um povo que compreendeu que cuidar da casa comum é cuidar da vida, é cuidar do irmão, é cuidar do próprio Deus presente em toda a criação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.